Olá, amiguinhos, já estou aqui para mais uma segunda-feira para nos divertir. Segunda-feira. Ai, porque detesto segunda-feira, parece cachorro que caiu da mudança. Todo mundo com aquela cara de sono, triste, aburrido, chateado. Mira, não me gusta. Eu já falei para vocês, gostava da segunda-feira. Eu gostava de trabalhar, essa é a verdade. Gostava de trabalhar. Gostava de falar com as minhas planilhas, adorava fazer planilha, adorava fazer cálculo, adorava trabalhar com o mercado financeiro, mas o mercado financeiro é complicated, não é tão simples assim. Mas vamos lá, hoje é segunda-feira é um dia de responder aos scribes, onde nós vamos elucidar as dúvidas, questionamentos, coisas que ainda ficaram pendentes mesmo com tanto vídeo no canal. Tem gente que fala, não entendi, explica pra mim, e nós vai explicar pra vocês. Olha que legal que chegou do Nepal pra mim. Nepal, tio Spook, Nepal! É o meu Double Dodge com o nosso querido Drigug junto. Olha que peça bonita. Double George, não é o Double Door, é Double Dodge com o meu Drigugzinho para dar um cut to the ego. Olha que legal. Para certas práticas, eu gostei bastante. O rapaz, quando quer, realmente faz um negócio espetacular. Ó, coisa que só o budismo faz pra você, viu? Católico não lhe dou, não lhe dou. Tem o meu contador de malas também que chegou aqui. Contador de mala, né? Parece o cara que viaja, né? No aeroporto, uma mala, 2 malas, 3 malas. Meu contadorzinho aqui, ó, que legal. Muito bem acabado, né? Bem feito. Olha, o sininho tem até um brigo-digo. O sininho tem uns brigo-digo. Muito legal para colocar no meu japa malas para fazer as acumulações de mantras. Coisa que só o budismo faz para você. Porque isso não tem no catolicismo, não. Isso não tem no judaísmo. Isso são coisas, objetos de arte, relíquias. O Dalai Lama tem um livro que ele fala que são os meios hábeis. Esses objetos, eles são ferramentas, são os meios hábeis para que a gente possa alcançar, obviamente, a meritocracia nas práticas, o conhecimento devido, é muito legal. O budismo é um espetáculo. Vamos às perguntas. Thaís Marina Barbosa Cazorla. É isso? É isso. Nós terminamos a última pergunta, que foi a da Jack DF, que gerou uma discussão pesada, né? Não, a gente fez, da Cazorla a gente já respondeu, é verdade. É verdade, a gente já falou da Cazorla, é verdade. Então vamos para a próxima. SRT B2B, é o primo do C3PO, esse aqui. Então o C3PO a gente vai atender o primo dele, que é o SRT B2B. Olá, Rodrigo, sou Yasmin, mais conhecida como C3PO feminina, tenho 23 anos de idade e resido no estado de Rondônia. Na Rondônia, que tem os meninos lá do Elemento X, das videocassetadas, eu acho muito louco aquele canal, mas faz tempo que eu não assisto, né? Após assistir a sequência de vídeos onde você propõe experiências, vídeos desmistificando crenças populares, seria você um macumbê? Recebi o convite de ir visitar um terreiro de Umbanda para a família que toca o local. Sou muito curiosa a respeito das religiões que interagem com o mundo espiritual de uma forma mais aberta. Fui criada dentro do catolicismo por meu vovô, mas tenho consciência de que o catolicismo é limitado nesse aspecto. Não é que o catolicismo é limitado, as pessoas limitaram o acesso ao catolicismo, e eu vou explicar. De forma geral, o que eu devo saber antes de visitar um terreiro de Umbanda? Sei lá. Qual deve ser a minha postura? Assim, ereta. O que posso ou não fazer ou falar? Tipo, não vai falar palavrão, não vai falar cuspindo. Rodrigo, venho maratona no seu canal, sou muito grato pelo trabalho que você faz, conteúdo gratuito que disponibiliza no YouTube. Muitas alegrias, muitas alergias para você e para a Dani. Sucesso pro canal, seu trabalho como terapeuta. Então vamos lá, muitas alergias para você também.
Mas vamos entender. Nós temos muitas religiões interessantes no mundo. O que nós não temos é a vontade das pessoas de aprender tais religiões. Isso é complicado. Por que eu devo aprender outras religiões? Para entender sobre a ótica de outra pessoa o que é tal crença e o que é a sua crença. O que é o direito de ir e vir dentro da sua religião. Infelizmente, aqui no Brasil, eu digo infelizmente porque é muito desequilibrada a comparação. Nós temos aí 90% de pessoas que são católicas / cristãs. Então tudo que é ligado à Igreja Católica, à Igreja Apostólica Romana, e tudo que é ligado às práticas de Jesus, ou à crença de Jesus, colocando envolve mais ou menos 80, 85% da população, de acordo com a pesquisa Datafolha. 6% é consideradamente espírita ou vertentes que trabalham com conceitos espíritas. Então nós estamos falando de kardecismo, Umbanda, Quimbanda e Candomblé. O restante está dividido entre 1% judaísmo, islamismo, budismo e as ordens esotéricas. Isso de acordo com uma métrica, e não fui eu que fiz, tá? Pesquisa Datafolha, que é a única mais recente. Infelizmente o IBGE e o Censo não fizeram esse levantamento recentemente. Então acho que é a última pesquisa de muito tempo atrás. Muito bem. Dessas 80, 85% de pessoas que estão atreladas ao catolicismo ou / cristianismo, tá? Tô colocando tudo no mesmo balaio. Quanto realmente sabe o que é o catolicismo? Quanto realmente sabe qual é a história da Bíblia? Quanto realmente está inserido dentro do bom senso entre o que é e o que não é? O que aconteceu de fato e o que não aconteceu? Menos de 1% da população, com certeza. Quando eu comecei a buscar respostas sobre, quem eram os ditos demônios bíblicos, que foi a ponta de um iceberg para encontrar mais coisas. Eu fui atrás de ordens esotéricas que trabalhavam com evocação e conjuração dessas criaturas, e que na verdade é uma puta mentira. Ninguém explicou. Aí eu comecei a buscar literaturas mais antigas dentro de outras religiões que poderiam trazer. Então você vai buscar entre os sumérios, entre os babilônios, o que está por detrás. Aí você começa a descobrir que os nomes, Baal, todas aquelas criaturas que a gente vê, que são os ditos demônios babilônicos, sumérios, e que estavam inseridos dentro daquele contexto, fazem parte de uma mitologia, e não algo real. Alguns reis e imperadores da época possuíam nomes que foram usados na Bíblia, tipo Baal, o rei de Baalbec. Então, quando você lê a Bíblia e você ouve falar dessas criaturas, eles não eram criaturas como demônios. Eles eram imperadores e eles tinham que ter, assim, tipo, como eu posso destruir a imagem de uma pessoa? A gente vai na internet e fala mal dessa pessoa, que são os pau no cu que a gente vê por aí no YouTube, ok? Então esses pau no cu vão falar, o Spook House é mentiroso. Por quê? Porque eu quero. Porque eu não tenho argumentos para dizer que ele é mentiroso. Simplesmente eu quero que ele seja. Mesma coisa na época, se eu quero destruir a imagem de um imperador, eu não vou na internet, porque naquela época não tinha. Eu simplesmente vou propagar coisas ruins sobre esse imperador, vou destruir a imagem dele e vou fazer com que a população vá contra ele. E isso aconteceu muito na época de Jesus Cristo, quando houve realmente a questão do imperador em colocar o povo hebreu na época e o povo pagão como submissos a ele, e você teve essa revolta popular de pessoas que estavam querendo destruir a imagem dos imperadores, destruir realmente toda aquela maneira de lidar, possuir a terra, destruir a cultura local e tudo mais. Então houve realmente o levante do povo contra os imperadores. Beleza, mas quanto da população sabe disso? Quase ninguém. Então o que eu falo para vocês é, o grande problema das religiões está nessa questão da verdade do eu acho o quê? Eu acho que essa é a verdade, então eu vou assumir e acabou. Eu não vou questioná-la, eu não vou atrás de outros pontos de vista. Então quando eu saio da zona de conforto de uma crença que eu não tenho a menor ideia do que é e que simplesmente me dá uma identificação, ou seja, hoje todo mundo tem que ser, tem que ter uma orientação sexual, você tem que ter um partido político e você tem que ter uma religião. Parece que para iniciar uma conversa, a pessoa já pergunta. Eu estava vendo um filme de terror no Neofrikius, onde um dos protagonistas chega para uma menina e fala, hétero? Aí a pessoa fala,
né? Tipo, você vai descobrir. Você fala, cara, hoje é assim. Hoje você chega pra uma pessoa e fala, e aí? Hétero? Homo? Católico? Sabe? Hoje as pessoas têm que ter uma identidade que abranja muito mais do que um simples código de barras ou um nome com o seu CPF. Quando você sai, então, dessa estrutura, que é uma matrix, né? Vamos colocar de uma maneira mais cinematográfica. Então, quando você encara essa matrix e você fala, cara, isso daqui realmente não é algo que eu quero, porque eu não sou um número, eu não sou um código de barras, eu sou um indivíduo que sei pensar. Você começa a questionar a igreja e os dogmas que ainda se mantêm, porque tem muita igreja que alimenta a homofobia, misoginia, preconceitos com outras crenças. E outro dia teve um pastor que teceu comentários preconceituosos contra os judeus, sabe? Então, assim, você fala, isso aqui não é pra mim. Você vê pastor roubando, você vê pastor matando, você vê pastor estuprando, e tudo em nome de Deus. Que Deus é esse que permite com que os pastores façam isso? Sabe? Que Deus é esse que permite que a igreja faça isso? Então você questiona. E quando você questiona, você obviamente sofre muitas críticas. Até você ir por uma religião diferente. Você fala, pô, de repente o espiritismo pode me abraçar, de repente uma ordem esotérica pode me aceitar. E aí você começa a explorar outras possibilidades que atingem a sua verdade hoje. Porque a verdade é dinâmica, ela sempre vai mudar. Então quando você vai no centro espírita, obviamente a dinâmica é outra do que a gente vê numa igreja, sabe? Os ritos de uma igreja, eles são bem diferentes de um rito que você vê no espiritismo kardecista ou da Umbanda, Quimbanda e Candomblé. E você pode se sentir muito mais confortável no espiritismo, principalmente na Umbanda, na Quimbanda e Candomblé, porque você tem a parte sensual das danças, você tem aquela incógnita do espírito que desce, que incorpora sobre as pessoas, você tem a mística dos tabuleiros, seja o Ipeleifá, o Iquim, ou a leitura dos Odus tradicional, dos 16 Odus, né, no jogo do Búzios. Então aquilo ele te completa de uma maneira que o catolicismo não faz, sabe? Onde você vai ter uma figura que te manipula dentro de conceitos bíblicos que você não sabe interpretar, você não tem conhecimento, não tem livros para fazer exegese daquelas passagens, mas dentro da Umbanda, Quimbanda e Candomblé e dentro do Espiritismo, você tem as literaturas que você pode ler, você tem N possibilidades que podem te agregar um conhecimento e você pode se envolver dentro dessas outras religiões, o que é sensacional, porque você vai estar aprendendo e você vai estar vivenciando uma nova crença, uma nova religião, um novo rito, um novo mito. E isso é necessário para que você possa ter lugar de fala, para aprender sobre o que os outros estão fazendo, e você pode questionar, dizendo, eu estava lá, eu vi acontecer isso. Como se justifica? Sabe? E acho que vale a pena todas as pessoas se desmontarem de suas crenças e começarem a experimentar coisas diferentes, até vocês terem total percepção do que é a crença que vocês tanto condenaram, se colocando lá e vivenciando aquilo. E aí quando vocês começam a vivenciar outras crenças, vocês percebem essa diferença. Sério, eu juro pra vocês, tem muita gente que fica amarrado com essa bola de metal no pé por causa do cristianismo ou do catolicismo e fala, pô, eu tenho certeza que eu ia me identificar no espiritismo, mas a minha família, mas os meus amigos, mas a minha esposa, mas o meu marido e blá blá blá. E você abre mão de aprender uma coisa legal, de se identificar numa crença, porque os outros acham que é coisa do demônio. Os outros acham que isso é uma coisa que Deus vai condenar. Mas as drogas, a prostituição, a pedofilia, tudo que a gente vê na igreja, e vê, só entrar na internet e escrever os crimes da igreja católica, Deus está liberando. Não, imagina, o Papa errou um pouquinho só. Antigamente os caixões dos papas eles eram lacrados. Por quê? Porque eles eram consumidos por enfermidades e grande parte enfermidades adquiridas por meio de sexo. Tá? Se vocês têm um podcast que se chama Escândalos da Igreja Católica que nós colocamos aqui, acho que é Escândalos do Vaticano, vocês vão ver como é que era maravilhoso a vida lá. Tanto que tem os Filhos da Pátria,
que são as crianças que nasceram de prostitutas locais por papas que tinham relações sexuais com essas mulheres. Ah, mas era uma outra época. Eu não vi isso no budismo há 4.000 anos atrás, eu não vi isso acontecer no budismo. Sabe? Então, assim, você tem que fazer a comparação, você tem que fazer o benchmark no mercado, você tem que saber, tá, se os papas têm esse comportamento, Deus permite, como é que fica no Islã? Você acha que no Islã pode isso? No Islã você morre, eles te enfiam uma cintara no meio do peito numa praça só porque você olhou para a mulher do próximo. Quer dizer, você tem ali uma rigidez muito maior de crenças. Então cabe a vocês predeterminarem, e não o pastor e nem a sua família. É sério, eu falo isso porque a comparação do povo brasileiro é pífio, porque eles não tiram as amarras e traçam aquilo como uma verdade única e absoluta. Então, quando você for a um centro espírita, vá, a primeira coisa, com uma grande vontade de aprender e uma admiração pelo que você está vendo. Porque é bonito, o centro espírita é muito bonito de você ver. O kardecismo é mais parado, mas ele tem algumas regras, eles têm os dirigentes, eles têm a forma de conduzir, tá? A Umbanda, Quimbanda e Candomblé, ele já tem uma mística, ele já tem um rito, um mito atrás que te fascina. Você quer saber o que é, você quer saber de onde estão vindo esses seres, você quer se conectar àquilo falando, cara, é legal ver, a dança é bonita, sabe? Então, muitas pessoas que metem um pau não sabem, ou nunca tiveram lugar de fala para realmente chegar lá e falar. Eu estava lá, frequentei. Eu fui espírita por 10 anos, passei pelo kardecismo e depois eu fui para Umbanda e eu me apaixonei, eu achei lindo. Só que, de novo, eu não nasci para aquilo. Eu estou inserido em um contexto muito mais monástico, ligado ao budismo, muito mais relacionado às práticas budistas, o qual é a minha identidade. É algo que eu estou voltando, sabe, de muitas e muitas vidas. É um resgate meu. Estou segurando a garrafa 3 horas aqui para beber um gole. Então, assim, a primeira coisa que eu falo para você e para todos é, entre com respeito a um centro de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, porque da maneira como vocês entram com respeito, o respeito lhe será lhe dado. Se você entra de uma maneira desrespeitosa, preconceituosa, ou realmente ali com segundas intenções, eles vão perceber e vão te mandar embora. Eu já vi muita gente sendo mandada embora de centro espírita por causa dessas questões, porque infelizmente as pessoas não sabem se comportar. E assim vai, entendeu? Então tenham respeito, vão com educação, vão com vontade de aprender, vão com admiração, tá? Então, vale a pena. Acho que vocês deveriam realmente olhar isso de outra possibilidade, tá? Respondeu um inscrito aqui rapidão. Então vá, entendeu? Aí eu dando atenção para os inscritos enquanto falo com os inscritos. Dando atenção para os inscritos, conversando com os inscritos. Ah, rapaz, como você é tão bonitinho. Vamos lá, Nicole Matos. Se correr, o bicho pega, se fugir, Nicole Matos. Não tem essa música, não? Não. Boa tarde, meu nome é Nicole. Assistindo aos vídeos do canal, me surgiu uma dúvida. Quando uma pessoa morreu de morte matada, o espírito ou alma da pessoa que faleceu fica no local onde morreu? Nós já fizemos vídeo sobre isso. Ou ele fica vagando? Desde já agradeço, vou entender caso não possa responder. Ué, mas já respondemos em diversos vídeos. Playlist Spook Murder Houses. Tá lá explicado para você em diversos vídeos legais para Dedéu se realmente um espírito fica no lugar ou não. Outra, se eu estou analisando a casa de uma pessoa e vejo um espírito lá, significa que ele morreu naquela casa? Não. Sabe, quer dizer, os espíritos eles têm consciência e que levam eles a trafegarem livremente pelos lugares, em todo lugar do mundo. Qual é o limite à consciência? Por quê? Eu nunca estive na Lua, eu não vou para a Lua depois de morto. Eu vou aonde a minha consciência ainda carrega lembranças.
Então, eu vou para casa do meu pai, para casa da minha mãe, para casa do meu irmão, para casa, sei lá, de alguém que realmente era da minha família, primeiro. Segundo, eu vou para casa de pessoas que têm a mesma vibração que eu tinha em vida, porque a lei é essa, você é aquilo que você vibra e você vai atrair coisas mediante a tais vibrações. Então eu vou atrás de energias que são compatíveis com aquilo que eu vibrei. Por isso que em muitas clínicas de reabilitação de vícios nós encontramos o quê? Obsessores de drogas. Eu já fiz esse teste, é muito interessante, eu fui até uma clínica psiquiátrica onde eles faziam essa reabilitação de pessoas. Cheguei lá, falei, não me fala nada. Entrei numa sala, falava cocaína, heroína, maconha. A pessoa fala, como é que você sabe? Porque os obsessores que estavam lá eram pessoas que carregavam seus vícios e que faziam parte desse contexto. Ou seja, se eu carrego vícios de drogas, eu vou atrás de pessoas que alimentam essas drogas. O corpo de energia dessas pessoas que consomem certas substâncias, ele emana essa vibração. Então eu passo a ser atraído por essas energias que estão lá. É simples assim. Ok? Então não é esse negócio de... Você analisa um cemitério, você acha que está todo mundo de frente para a própria lápide ali acorrentado, né? Porra, meu, eu tô aqui há 100 anos, tô preso aqui a mim. Não. Nós também temos o timing da reencarnação, ou seja, essas pessoas podem reencarnar a qualquer momento. Quem vai determinar essa parte de reencarnar? A consciência de cada indivíduo. NG, Tio Rodrigues, no próximo Respondendo aos Escribes, responde essa. Quando uma pessoa morre, e se ela for, por exemplo, da Umbanda, o destino espiritual dela é encaminhado até a divindade que ela acredita? Ou o Deus do cristianismo? Deus não existe. Como funciona isso? Para onde a alma de um budista ou islâmico é encaminhada? Por que você coloca no balaio do budismo ou islamismo, sendo que são coisas diferentes? Para a sua religiosidade ou para aquela que todos dizem ser a religião correta, não existe uma religião correta. Mais uma vez, Mateus 16, versículo 2, Herbert Richards. Admiro muito seu trabalho, seus vídeos. No último e-mail que eu mandei, tu não me entendeu direito. Bom, eu também me expressei mal. Enfim, abraço. Mateus, NG Time Brasil, Herbert Richards. Vamos lá. As almas vão tudo para o mesmo lugar, independente da sua crença. Primeira coisa, as pessoas sempre misturam Deus e Deus. Como eu sempre falei, Deus é um ponto de vista dentro das crenças, de algumas, não de todas. Deus não existe no budismo tibetano e no budismo em geral, ele não existe. O budismo é não teísta, não acredito que exista algo ali. Eu acredito que o mundo ele existiu de uma maneira relacionada à química, física e a todos os processos naturais da constituição de um planeta. Toda a existência da vida se deu pelo meio natural da coisa. Não acredito que chegou um cara aqui numa nave espacial ou num trono com uma luva com 5 esferas, dizendo: que bosta que eu fiz. Botei ali um rapaz, olha que merda. Isso é ser humano? Puta merda. Não acredito que isso vá acontecer, ok? E que não tenha realmente acontecido dessa maneira. Mas isso faz parte da crença que eu sigo. Vocês não são obrigados a seguir. Por isso que nós publicamos aqui no canal os vídeos do podcast A Origem de Deus, O Diabo Revelado, que vocês vão entender como surge a ideia da constituição de uma consciência chamada Deus. E por que você coloca tanto amparo, tantas esperanças em algo que você considera como superior a você e que pode vir a dar as coisas que você não tem em vida. Então tem gente que passa a vida toda rezando para alguma coisa e que diz que, por favor, eu quero uma Ferrari, por favor, eu quero uma casa, por favor. Legal, mas isso faz parte de um rito, de mito ou de alegorias que o ser humano precisa ser alimentado. Os pastores, obviamente, vivem disso, então eles vão fazer com que você cada vez mais acredite em Deus, porque eles são sustentados pela sua crença. Quando você começa a questionar e começa a entender que não existe esse conceito do Deus, e que Deus naquela época, desde a constituição do que vocês consideram como livro alicerce para tudo da vida de vocês, que é a Bíblia, na Bíblia está bem claro, dizendo que foram os deuses que colocaram o homem na terra. Que deuses? Se você for ler a Bíblia do King James, vocês vão ver
Exatamente isso. Se vocês forem ver as primeiras versões da Bíblia, seja no grego koiné ou em latim ou alemão, vocês vão perceber que estava lá, os deuses colocaram o ser humano na Terra. Quem eram os deuses? Os deuses eram os imperadores. Os deuses eram os reis, que faziam com que o povo eles tivessem possibilidade de existir e ter filhos e continuar a vida. Eles eram os alicerces. Se vocês forem ler Geerthuizen no seu Teologia Liberal, vocês vão ver que os judeus, eles tinham essa questão de um culto a algo, judeus hebreus, né? Tinham um culto a uma divindade, mas estavam esperando a representação dessa divindade na terra. Os imperadores, eles olham, os imperadores romanos, principalmente Tibério, eles olham aquilo e falam, porra, sou eu. Eu sou a representação. Por quê? Porque eles eram quem dava a possibilidade da existência dessas pessoas em ter um trabalho, em ter comida, em ter teto, em ter muralhas ao seu redor para se preservar de animais, ataques de animais, doenças e tudo mais. Os imperadores passam a exigir que eles sejam vistos como deuses. Isso está na literatura de Geerthuizen, que é acadêmica. Então Deus torna-se muito questionado dentro desse princípio de, será que eu tenho que acreditar em algo? Eram simplesmente imperadores, ok? Então tome muito cuidado com esse seu primeiro apontamento. Nem todas as religiões acreditam em Deus, tá? Para onde vai cada consciência? Vai, infelizmente, todas vão para o mesmo balaio. Teve um grande mestre chamado, eu não vou falar o nome dele, porque senão as pessoas vão apontar dedos para pessoas inocentes que não tem nada a ver com essa história, internet é uma merda. Teve um grande Tulku, que foi um grande sábio, que hoje eu faço parte da comunidade dele, da sanga dele, em que ele dizia o seguinte, todos vão para o mesmo lugar, e lá nesse lugar é que vai acontecer a separação. Isso já falava há muito tempo, todos vão para o inferno, e é nesse inferno que a separação acontece. Se falava isso antes de conhecer esse Tulku. A Dani é prova disso. E o que acontece? Quando nós vamos, obviamente estamos num ato de morrendo, nós temos dois caminhos. Ou viramos obsessores, ligados à matéria, ao apego, ou nós vamos para um processo de reencarnação. Para existir esse processo de reencarnação, eu tenho que fazer uma passada em alguns lugares, vamos dizer assim, para a retirada e a purificação de certas energias que estão em mim, para que eu possa novamente reencarnar livre de todos os vícios, problemas, traumas, fobias, medos que existiram em minha vida, ok? O budismo tem essas alegorias e isso é explicado. Para aqueles que ficam aqui, nós temos umbandistas que se perderam, espíritas que se perderam, nós temos cristãos que se perderam, todos. Porque não é a crença nesse caso que vai prevalecer, e sim como eles são treinados em vida para direcionar sua consciência. O budismo, por exemplo, tem vídeos de templos budistas na internet, budismo, estou falando tibetano, real, onde você vê crianças sendo treinadas para a morte. Pô, peraí, criança? Sim. Desde pequeno eles sabem o que é viver e o que é morrer. O que é nascimento e o que é morte. O nascimento, o bardo do nascer, o bardo do morrer e o bardo dos sonhos e o bardo da meditação contemplativa, que é o bardo da sua existência. E depois nós temos o bardo da forma e outros bardos que são criados para a sua consciência ser encaminhada automaticamente para um processo de reencarnação. Ou seja, por isso que um grande Tulku, ele reencarna 2, 3, 4 dias depois da sua morte. Porque ele é treinado para conduzir a sua consciência em todos esses períodos. E ele trabalha a purificação do corpo mediante 2, 3 práticas constantes, as quais eu estou falando porque eu sei essas práticas, de purificação dos pontos de energia, para que quando ele chegar no momento da morte, não ter nada que o prenda aqui. Diferente do judeu, do cristão, do espírita e do islâmico. Eles vão tentar arbitrar o seu caráter. Mas muitas vezes nós colocamos as nossas questões pessoais acima das questões espirituais. E aí é que realmente a pessoa não sabe sair dessa situação e fica preso aqui. O budista ele já é treinado para isso.
Eu tenho um livro ali que já trata sobre o tema de como você faz o processo. Está ali no meu armário, me acompanha, fica aqui do meu lado. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 livros. Aqui, do meu lado. Que são livros que chegaram da Amazon, amazonladefora.com, com esse conhecimento. Sobre todo o período de morte, o que está atrás disso, as práticas envolvidas, tem tudo ali, sabe? Quer dizer, são vários sutras. Por quê? Porque você começa a se treinar para você encaminhar sua consciência para uma nova jornada. E eu vou falar para vocês, tá? Dentro de todas as religiões, porque eu fui batizado na Igreja Católica, depois eu fui fazer o cristianismo, fiquei 1 ano fazendo somente a filocalia, como a gente colocou no canal, ou seja, eu fiquei ali fazendo práticas sem parar relacionadas à leitura da Bíblia, aos salmos, eu usava roupa de monge beneditino, eu fiz todo um processo. Depois disso eu fiz ordens esotéricas, 12 anos na Ordem Rosa Cruz, o Martinismo, Sociedade das Ciências Antigas. Fiquei um pouco no judaísmo para entender a Cabala, fazer as práticas meditativas da Cabala. Notei muita dificuldade dentro dos próprios judeus sobre isso, porque, óbvio, eu não sou judeu. Além, obviamente, do espiritismo, que foram 10 anos do espiritismo, o kardecista mais a Umbanda. Adorei a Umbanda, foi sensacional. Fiquei um tempo nos ritos africanos, que eu não quis matar animais, isso me prejudicou bastante, porque eu não queria ver matança de animais. Ou seja, eu fiz um puta de um caminho ao longo de 30 anos da minha vida, estudando religiões. Eu tenho 47 anos. O único que realmente me deu todas as respostas e me fez cada vez mais comprar livros foi o budismo. O budismo que você está vendo, esse budismo de autoajuda, que é o budismo de livraria, não é o budismo verdadeiro. O budismo que a gente vê verdadeiro é aquele que é ensinado dentro de templos, de monastérios, de pessoas que realmente trazem elucidações, sabe? Você vai assistir uma palestra de uma lama, de um monge, seja o tibetano, você anota um monte de livros, você sai de lá falando, cara, eu preciso ler esses livros, sabe? E eles são treinados para isso. O restante não. O restante fica ao seu Deus dará. Porque é o seu Deus que você acha que ele existe, mediante ao que você acha que vai acontecer no período de morte. E ó, quer saber uma? Teve nessa comunidade, nessa sanga, que hoje eu faço parte aqui no Brasil, teve uma moça que ficou internada. Ela fazia parte da comunidade e tal, ela ficou internada, eu não sei se foi Covid, eu não lembro, faz um tempo. A Dani, minha esposa, chegou para mim e falou, Rô, você consegue ajudá-la? Eu falei, ajudar em quê? Porque depois que ela ficou internada, me falaram que ela estava internada, mandaram um WhatsApp pedindo orações para ela e tal. Quando eu fui ver a consciência dela, ó, já não estava aqui. A mulher era fera, a mulher foi treinada para isso, ela sabia como morrer, ela se desvinculou do corpo de uma maneira brutal, largou tudo, falou, tô voltando. E foi. E aí o que acontece? A consciência dessas pessoas é redirecionada para o Tibete, para o Nepal, para lugares onde você tem a possibilidade do acesso ao ensinamento, ao Dharma. Então eu posso, por exemplo, nascer do lado de um templo budista, eu posso nascer do lado ou filho de um praticante budista. Porque você vai sempre ser atraído para essas práticas. E aí você direciona a sua consciência. Sabe? Quer dizer... existem lamas, por exemplo, que vão ser direcionados para lugares onde não existe o Dharma. Então vamos supor, eu estou num estado que só tem cristãos. Eu vou e nasço numa família de cristãos, mas eu trago uma herança genética espiritual ligada ao budismo. Na hora que eu começo a ter sonhos com o budismo, eu começo a relembrar as práticas, eu começo a ter visões, eu começo a relembrar as coisas, porque essa consciência budista é muito forte e ela consegue abrir rapidamente ao longo da vida, ou seja, o seu subconsciente ele abre e faz com que você tenha essas percepções. Você começa a ver a necessidade de entender o que você está vendo, que foi o que aconteceu comigo. Quando eu comecei a ver a imagem de estátuas, quando eu tinha 7, 8, 10 anos de idade, e numa exposição no Shopping Eldorado, quando eu fui realmente vi a consciência ali, a imagem do Siddhartha Gautama, eu olhei e falei, cara, eu via esse cara no meu sonho. Essa cabeça que parece uma pinha, eu via.
Quem é ele? Eu não sabia quem ele era. Sabe? E escutava uma voz dizendo, você vai voltar para mim. Isso é a diferença. Isso você não vê no cristianismo, isso você não vê no judaísmo, isso você não vê em centro espírita. Sabe? Porque você está lidando com uma religião extremamente antiga, forte, consolidada, com reais pilares que são passados para o mundo todo. O mesmo discurso de um lama que está nos Estados Unidos é o mesmo discurso do lama dentro da mesma formação que tem em, sei lá, em qualquer lugar do mundo. Os caras, eles passam a mesma informação para as pessoas, eles passam o mesmo ensinamento monástico que eles tiveram. Não existe devaneios, não existe achismo, não existe coisas que são... Sabe, uma vez eu fui conversar com uma lama a respeito da clarividência. Cheguei lá e falei, eu trabalho com clarividência já, são 17 anos atuando nessa área. Ela olhou para minha cara e falou, eu entendo, mas eu não sou clarividente. Primeira coisa que ela falou. Eu sei quem é, mas eu não sou. Ela falou, a mãe de tal Tulco era clarividente. E eu comecei a falar as experiências, ela falou, exatamente o que você vê era o que ela via. As criaturas que eu vejo no cemitério são as mesmas que o Tulco, antes de morrer, via. Sabe? Existem certas habilidades que você consegue desenvolver. Eu, por exemplo, eu não sou vidente. Eu não consigo ver o futuro. Eu não consigo ver o que vai acontecer. Eu consigo ver através de algo e não ver o futuro. É uma habilidade que eu não tenho. Podem ter lamas que tenham essa habilidade? Sem dúvida. Eu não tenho. Não vou tentar desenvolver algo que eu sei que eu não vou conseguir. Sabe? Quer dizer, jogar tênis. Eu não sei jogar tênis. Provavelmente eu vou machucar meu ombro. Eu não sei jogar futebol. Provavelmente eu vou matar o adversário. Não sei. Mas o que eu falo para vocês é, tem certas coisas na vida que a gente tem que realmente correr atrás, tem que dar a cara para bater. E essa questão de só porque o cara é da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, ou porque o cara é cristão, porque o cara é judeu, ele tá num porto seguro. Não. A religião não vai fazer diferença nenhuma no seu período pós-morte dentro dessas que foram citadas. Porque você não sabe o que é a morte, você não foi treinado para encarar isso, você não tem a consciência desperta para esse processo. Hoje, nesse exato momento, tem lamas treinando os seus discípulos para o processo da morte. Agora tem. Sabe? Então vocês escolham aquilo que prepara vocês para uma próxima vida. Eu já falei quase 40 minutos, eu sei que eu falo demais, mas é interessante a gente trabalhar, fazer esses discursos para que vocês tenham ciência, tá? A próxima pergunta é uma pergunta grande e eu depois, eu acho que cabe mais uma explanação no próximo capítulo, tá bom? Entenda o que eu estou falando e vocês podem pesquisar isso na internet, vocês podem ir atrás, vocês podem comprar esses livros do Gerd Tyson, por exemplo, acho que eram as primeiras comunidades cristãs, é um espetáculo de livro, é muito bom, sabe? Ele te dá realmente o alicerce no pé no chão, por mais que ele seja respeitoso, ele fala as cagadas daquele período, ele deixa bem claro, a maior cagada de tal pessoa foi isso, ele fala isso no livro, leiam, é muito legal, tá? Então, sempre vão atrás dessas perguntas. Não aceitem esses dogmas como uma verdade absoluta, esses mitos, ritos como uma verdade absoluta. Questionem, vão atrás, peguem outras religiões, leiam bastante, estudem bastante. Tem muito material legal de livros para comprar. E não fiquem escutando o cara de Facebook, TikTok, Instagram, porque esses porra não sabem nada. Comprem livros de pessoas que são realmente alguma coisa, sabe? Que foram representações interessantes dentro de conceitos de literatura, e não esses animais. Eu falo de coração, não estou nem falando para vocês acreditarem em mim, eu estou falando para vocês irem atrás dos escritores que eu mesmo usei como fundamento para passar essa informação para vocês. Entende? É sério, achem um porto seguro e questionem esses animais, tá bom? Então é isso, quero agradecer, muito obrigado por assistirem os vídeos até agora.
Como recadinhos finais, todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas alternativas a gente consiga complementar a medicina tradicional, não substituir. Nós complementamos a medicina dentro dos aspectos físico, emocional, mental. Aí sim entramos no processo de limpeza de casa e as análises de casa. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com, onde serão fornecidos todas as informações e os respectivos valores por isso. Por que valores? Porque eu não sou pai de santo, eu não sou médium, não sou sensitivo, não sou paranormal, não sou vidente, eu sou um profissional de terapias alternativas e cobro por isso, tá bom? Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro e o outro é o PayPal. Seja Membro encontra-se aqui abaixo, é só você clicar nesse botãozinho, vai ser remetido a uma página e lá você pode doar, acho que até R$8. E o PayPal encontra-se aqui abaixo. Vocês podem copiar esse link, jogar no seu navegador e aí vocês doam qualquer valor que também nos ajude muito. E por último, nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós. Thank you.